Física 1, capítulo 1, medição, parte B, unidades padrão, comprimento, tempo e massa, que são as mais usadas em Física 1. A unidade de comprimento, o metro, passou por várias definições ao longo do tempo, como, por exemplo, em 1972, o metro era definido como 1/10 de milionésimo da distância entre o Polo Norte e o Equador. Mais tarde passou a ser uma barra de platina-irídio. Em 1960, um número X de comprimentos de onda de certa luz, e cada vez foi aumentando a precisão ao longo do tempo. Em 1983, o metro foi redefinido a partir da velocidade da luz. 1 metro passou a ser a distância percorrida pela luz no vácuo durante um intervalo de tempo desta fração de segundo. Esse intervalo de tempo foi escolhido para que a velocidade da luz, c, fosse exatamente 299.792.458 metros por segundo. Como as medidas da velocidade da luz haviam se tornado extremamente precisas, fazia sentido adotar a velocidade da luz como uma grandeza definida e usá-la para redefinir o metro. Esta tabela apresenta o valor aproximado de alguns comprimentos. Por exemplo, o raio da Terra, 6 × 10⁶ metros. Comprimento de um vírus típico, 1 × 10⁻⁸ metros. Tempo. Para atender à necessidade de um melhor padrão de tempo, foram desenvolvidos relógios atômicos. Em 1967, a 13ª Conferência Geral de Pesos e Medidas adotou como padrão de tempo 1 segundo baseado no relógio de Césio. 1 segundo é o intervalo de tempo que corresponde a este número de oscilações da luz, de um comprimento de onda especificado emitida por um átomo de Césio 133. Os relógios atômicos são tão estáveis que, em princípio, 2 relógios de Césio teriam que funcionar por 6.000 anos para que a diferença entre as leituras fosse maior que 1 segundo. Mesmo assim, essa precisão não é nada em comparação com a precisão dos relógios que estão sendo construídos atualmente, que pode chegar a uma parte em 10⁻⁸. Ou seja, 1 segundo em 10⁻⁸ segundos, cerca de 3 × 10⁻10 anos. Esta tabela apresenta alguns intervalos de tempo aproximados. A idade do universo tem aproximadamente 5 × 10⁻17 segundos. A duração de um dia, 9 × 10⁻⁴. A idade da pirâmide de Quéops, 10⁻11 anos. Massa. O quilograma padrão. O padrão de massa do SI é um cilindro de platina-irídio, mantido no Bureau Internacional de Pesos e Medidas nas proximidades de Paris, ao qual foi atribuída, por acordo internacional, a massa de 1 kg. Cópias precisas desse cilindro foram enviadas a laboratórios de padronização de outros países, e as massas de outros corpos podem ser determinadas comparando-os com uma dessas cópias. É importante observar que este quilograma padrão estava vigente até 19 de maio de 2019. Não é mais esta a unidade padrão.
Este quilograma tinha uma incerteza de reprodução de 2 vezes 10 na menos 9 gramas, ou seja, 2 nanogramas. A partir de 20 de maio de 2019, o quilograma padrão passou a ter outra definição, que é baseado na balança de Watt, que é a força produzida por um eletroímã. Vocês verão isso em Física 3. Não vamos entrar em detalhes aqui. O quilograma continuará a ser a unidade de massa, mas seu valor será estabelecido fixando-se o valor numérico da constante de Planck. Vocês terão condições de entender melhor isto em Física 3. Se tiver curiosidade, procure no YouTube. Quem garante que as balanças de estabelecimentos comerciais estão medindo corretamente? As balanças são submetidas à verificação metrológica, como por exemplo as balanças para a determinação de massa para a venda direta ao público são submetidas à verificação metrológica. Exemplo, as balanças de padarias, restaurantes, supermercados. O objetivo é verificar se os instrumentos cumprem com os erros máximos permitidos. Esta figura apresenta 7 unidades básicas do SI a partir de maio de 2019. O nosso interesse, então, é para o quilograma, o metro e o segundo. Vimos que o quilograma agora é baseado na constante de Planck, o metro é definido a partir da velocidade da luz e o segundo a partir da frequência do desdobramento hiperfino do átomo de Césio 133. Concluindo, a física se baseia na medição de grandezas físicas. Algumas grandezas físicas, como comprimento, tempo e massa, foram escolhidas como grandezas fundamentais. Cada uma foi definida por meio de um padrão e recebeu uma unidade de medida, como o metro, o segundo e o quilograma. Objetivos do aprendizado do capítulo 1. Citar as unidades fundamentais do SI, citar os prefixos mais usados no SI e mudar as unidades nas quais uma grandeza, por exemplo, comprimento, área, volume, é expressa, usando o método de conversão em cadeia. Vocês verão que os exercícios do capítulo 1 têm como principal objetivo trabalhar com a mudança de unidades. É importante que vocês façam o máximo de exercícios possível.